Então, boa tarde a todos, é uma honra estar aqui, né? Como Djalma falou, meu nome é Laura, eu sou enfermeira há 23 anos. Hoje, quando estava construindo essa fala aqui, eu fiquei pensando quando que eu comecei a coletar preventivo, né? E eu comecei a coletar preventivo em 1997, faz bastante tempo. E eu acho que de lá para cá, assim, eu mudei muito, né? A gente muda muito desde quando a gente sai da nossa formação, as nossas perspectivas, a nossa autonomia, né? E acho que eu trago para vocês um pouco do meu olhar, um pouco da minha reflexão, que nesses aí 27, 28 anos aí eu venho construindo tijolinho por tijolinho, né? Algumas coisas talvez vocês concordem comigo, outras coisas talvez não, mas sempre os pontos de divergência são importantes para o nosso crescimento e para pensar sobre rastreamento do câncer de colo de útero na atenção primária, né? Que é uma grande paixão. Eu sou uma enfermeira obstétrica, especialista em saúde da família, também sou especialista em gestão da clínica, atuo no momento na gerência de integração assistencial na área técnica da mulher e da criança na Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis. Sou servidora pública há 16 anos, daqui de Floripa, e sou uma apaixonada pela área da saúde da mulher e a saúde da família. Sou uma ativista, né, nesse processo da autonomia da mulher, da luta pelos direitos, pelo autoconhecimento, pela autonomia, e é isso que eu venho destinando os meus estudos. Sou uma aspirante a fotógrafa, poetisa, mãe da Dora, né, esposa do Isomar, e, enfim, me constituo, né, em muitos lugares para além da enfermagem, mas esses lugares eles acabam também contemplando a minha prática, e vocês vão ver por quê, né? Eu vou contar um pouquinho assim da maneira como eu enxergo os meus atendimentos e como que eu gosto às vezes de inovar com um pouco de outras práticas junto para trazer o vínculo e a autonomia para a mulher. Então, o nome dessa fala é Rastreamento do Câncer de Colo de Útero na APS, aprimorando estratégias de adesão, né? Uma coisa que é tão difícil. Então, eu imagino, né, que para os enfermeiros, assim, a prática da coleta de preventivo, né, ela não é novidade porque é uma das coisas que mais o enfermeiro atua, né, mas faz, assim, no dia a dia dele, né. Para alguns, talvez recém-formados, sim. Então, mas aqui essa fala de hoje, ela é para trabalhar as questões de como criar vínculo, como trabalhar com nossas habilidades de comunicação, como enxergar esse processo e algumas questões que envolvem os conceitos, né, entre o rastreamento do câncer de colo de útero na APS. Então, é sobre isso. Então, contextualizando um pouquinho para a gente entender o lugar e por que é tão importante essa fala, né? E por que toda essa mobilização, né? Hoje eu simpatizo bastante já com o Outubro Rosa, assim, no início tinha algumas questões que, que, que eram pertinentes, assim, de pensar, né? Que eu acho que é o ano todo, né? E esse mês especificamente é um mês que a gente precisa trabalhar a conscientização, né? E, e essa conscientização, ela vem do lugar da onde a gente está, né? E das coisas que a gente faz, né? E as coisas que a gente inova e que a gente tenta mudar, né? E que a gente tenta manter às vezes e que a gente tenta aprimorar sempre, né? Isso é uma prática constante na minha vida, aprimorar as coisas, tornar elas um pouco mais felizes e mais efetivas e que tenham qualidade, né? Porque a gente precisa se divertir como profissional de saúde e precisa olhar para as pessoas que a gente atende com esse olhar, com o olhar do afeto, com o olhar do acolhimento, da escuta, né? Porque é só assim que a gente vai realmente conseguir adesão, né? Então, contextualizando assim no mundo, né? O câncer do colo do útero é uma doença que pode ser amplamente prevenida, mas é uma das principais causas de morte atualmente das mulheres pelo mundo todo. Então, muitas mulheres ainda não têm acesso a esse tipo de rastreamento, tá? E isso se prova porque a maior parte dos lugares onde essas mulheres morrem são lugares de baixa renda, lugares de grande vulnerabilidade, né? De acordo com alguns dados assim da Organização Mundial da Saúde ali de 2018, né?
em torno de 1.371.000 mulheres morreram por câncer de colo de útero em todo o mundo, né? Então, é um número bem significativo, né? De mulheres que deixam suas famílias, que deixam seus filhos, que deixam seus sonhos, né? Suas vidas, né? Enfim, tanta coisa que elas poderiam estar construindo, né? A maioria desses casos aconteceu em países de baixa e média renda, representando cerca de 90% dessas mortes, né? O câncer de colo de útero é o segundo tipo de câncer mais comum em mulheres que vivem em regiões menos desenvolvidas no mundo. Em torno de 570.000 novos casos em 2018, 84% dos novos casos no mundo, né? Então, isso também é algo para a gente pensar, né? Já levando aqui para a América Latina, Caribe, né, o câncer de colo de útero é a principal causa de morte entre mulheres, né, mata em torno de 35.700 mulheres a cada ano, né. As taxas de mortalidade na região são 3 vezes mais altas que na América do Norte, destacando as desigualdades existentes, né, falando de renda, gênero, acesso a serviço de saúde, né. E se as tendências atuais continuarem, a gente estima que em torno nas Américas, né, morram em torno de 51.500 pessoas em 2030, devido ao crescimento da população e aos ganhos com relação à expectativa de vida. Então, vocês veem que não é um cachorrinho, né, é um dinossauro, e a gente precisa falar sobre ele, né, e precisa ter ações sobre ele, e precisa pensar nos nossos territórios como que a gente vai fazer esse acesso. Já num contexto nacional, né, pensando em Brasil, né, são diagnosticados em torno de 17.000 casos novos de câncer de colo de útero por ano, né? No norte do país é a maior incidência e se deve à falta de acesso aos serviços de saúde por causa da questão territorial e as questões de vulnerabilidade também, né, de recurso. Já no sul e sudeste, né, que são lugares com um IDH um pouco melhor, né, os melhores do país, vamos dizer assim, ocupa a quarta posição, olha, bem significativo. Se observa um resultado de melhoria nas ações de gestão de trabalho, né? Até porque concentra um número maior de profissionais de saúde, né? E tem uma facilidade de acesso à saúde também. Essa queda da mortalidade, principalmente nas capitais, ainda é um desafio, né? Por causa das desigualdades regionais no controle dessa doença. Então, o Brasil são muitos países, né? Muitas questões e muitas iniquidades. Então, a gente precisa ainda trabalhar essas questões. Alguns pontos chaves, né? Então, o câncer de colo de útero, ele tem uma causa primária de lesões precursoras pela infecção do HPV, né? Que é o de alto risco, né? Oncogênico. O HPV é a causa mais frequente de infecção contraída através das relações sexuais, geralmente no início da vida sexual. As taxas de imunização, elas ainda são baixas, né? E isso se deve a várias questões, então isso já deixa uma deixa, né, de que a gente precisa trabalhar com nossas adolescentes ali essa questão da imunização do HPV, né? A maioria das mulheres e dos homens infectados por HPV apresentam uma resolução espontânea da infecção, então, seja lá, regride, porque a gente tem vários tipos, tem mais de 200 tipos de HPV, né? Apenas 2, em torno dos 6 e o 11, se não me engano, que são os que vão causar um problema maior, uma estimativa de um problema maior. Uma minoria dessas infecções por HPV persiste nas mulheres, e essas infecções podem causar lesões precursoras de câncer de colo de útero, que, se não tratadas, podem evoluir para o câncer entre 10 a 20 anos depois. Então, o estadiamento do câncer de colo de útero, ele é longo, ele vai de 10 a 20 anos, por isso que a taxa de prevenção dele é tão alta quando a gente faz os rastreamentos baseados nas evidências corretas, né? Então, isso aqui é bem importante, porque isso aqui vai reforçar as outras questões que a gente trouxe. As mulheres com HIV, elas vão ter maior probabilidade de contrair infecção persistente por HPV, em idades mais jovens e desenvolver câncer mais cedo. Por isso que elas saem fora do rastreamento, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre esse conceito.
Conhecimento básico de anatomia pélvica feminina, da evolução natural do câncer, do colo de útero, possibilita que os profissionais de saúde nos níveis primário e secundário se comuniquem de maneira mais efetiva com as mulheres, né? Com as famílias e com as comunidades. E com isso melhorem o seu entendimento da prevenção desse câncer. Então, vocês vão ouvir eu falar muitas vezes sobre decisão informada, né? Então, assim, eu como profissional de saúde, eu tenho o dever de educar a população e as pessoas com útero e as mulheres que eu atendo, né, com relação à questão do próprio corpo, né? Porque isso vai fazer muita diferença no contexto dos desfechos, né? Dos desfechos e dos segmentos e dos rastreamentos que ela precisa fazer. Então, aqui um pouquinho dos fatores de risco, né, do câncer de colo de útero. Então, a história familiar, ela não tem uma evidência muito forte, mas ela está presente, né? Um maior número de parceiros sexuais, doenças que trabalham com a questão da imunidade, condições de higiene inadequada, início precoce sexual, tabagismo, HPV. Então, assim, quando a gente fala de Outubro Rosa, né, quando a gente fala de um trabalho de conscientização, que a gente trabalha com prevenção e promoção da saúde, né, é um bom momento não só para a gente coletar preventivo ou pedir vários exames dos quais a gente costuma pedir, mas também abrir as nossas unidades de saúde nesses mutirões e nesses momentos de atividade educativa para falar sobre alimentação saudável, sobre prática de exercício físico, sobre parar de fumar, sobre ter bons hábitos, higiene do sono, saúde mental. Então, assim, eu deixo aqui uma dica para vocês que esses eventos, né, eles se tornem mais amplos no projeto da promoção da saúde, né, e que a gente possa trazer outras questões para ser constituída, né, porque não é só esses fatores de riscos que vão favorecer. A nossa alimentação, por exemplo, hoje, né, o uso indiscriminado de agrotóxicos, hormônios, né, enfim, isso vai impactar bastante na nossa constituição, né, ali no nosso segmento. Aqui só para ilustrar, né? Então, a história natural do câncer ali, a reprodução celular, né? Com um estadiamento longo, como eu falei, de 10 a 20 anos, né? Mas com relação ao câncer de colo de útero, a gente, quanto mais cedo na sua história natural é detectado, mais efetivo vai ser o tratamento, né? Então, aqui a evolução celular, ela já por si só vai nos mostrando isso, né? É muito mais fácil eu destruir poucas células do que eu destruir uma grande área, né? E o diagnóstico precoce do câncer de detecção de lesões em fases iniciais a partir de sintomas ou sinais clínicos. Aqui é uma linha de cuidado, né? Pensando na integração dos serviços, hoje um grande desafio, né? Lá o Eugênio Vilaça já traz, né, no livro lá das redes de atenção, né, o quanto é importante, principalmente para as questões ali das mulheres, né, e das pessoas com útero, a questão da integração entre os serviços, né, e o que cada um deles compete, né. Então, as linhas de cuidado, elas vão ser estratégias de estabelecimento de um percurso assistencial que essa pessoa vai seguir, né, com o objetivo de organizar o fluxo dos indivíduos de acordo com as suas necessidades. Então, às vezes, eu tenho pacientes que ficam só aqui, tenho pacientes que vão para média complexidade, e tem aqueles que vão para o nível terciário e que depois retornam para a UBS de novo. E às vezes ficam utilizando os 3 serviços, né? Então, ali a parte, né, do centro de saúde, né, com a consulta com a equipe de saúde da família, fazendo o rastreamento, às vezes o segmento, né, quando tem alguma alteração, às vezes sendo encaminhada, né,
ali a média complexidade, né, com os especialistas trazendo as consultas, né, e a questão dos diagnósticos já estabelecidos e os processos todos para que, se for necessário, essa pessoa vá para o nível terciário, onde ela vai ter o tratamento oncológico adequado, né, que a gente tem como referência o CEPOM, né, e no final desse tratamento ela tenha os cuidados paliativos, né, aonde ela retorna de novo para o seu domicílio, para a sua vida, e é onde nós, principalmente eu falo na condição de enfermeira, né, na devolução desse cuidado, né, devolvendo para essa pessoa aquilo que ela perdeu e que ela veio buscar. Então, esse caminho, esse retorno aqui é o que a gente precisa ainda e que é um desafio, integrar esses sistemas, né, integrar essa rede, integrar esses serviços e integrar esses profissionais, cada um dentro do seu nível de atenção e do seu nível de conhecimento sobre aquela área, que não deixa nenhuma delas de ser importante. E aí a gente tem o quê? A detecção precoce, né? Então eu peguei conceitos mesmo para trabalhar com vocês, porque eu acho que é fundamental a gente destrinchar esses conceitos. Geralmente a gente fica pautado muito quando fala do câncer de colo de útero em questões que envolvem mais o exame em si, mas a gente acaba não entendendo alguns conceitos que circulam ele, que são super importantes para a gente justificar as evidências, né? Então, o que eu tenho com a detecção precoce, né? Eu tenho que detectar lesões pré-cancerígenas ou de câncer quando ainda estão localizados no órgão de origem, elas ainda não fizeram metástase, né? Sem invasão de outros tecidos vizinhos ou de outras estruturas. Então, eu vou ter ali pessoas que têm sinais e sintomas de câncer, eu vou ter a detecção e o diagnóstico precoce, eu faço os rastreamentos que são necessários, screening, né? E tenho também o grupo de mulheres assintomáticas, que também fora de ordem. Na verdade, eu deveria ter começado para cá. E acabei começando pelo lado errado, né? Então aqui tá, vou repetir de novo. Sinais e sintomas de câncer, aqui as mulheres assintomáticas, o screening, né, o rastreamento e a detecção e diagnóstico precoce, então, para o tratamento necessário, ou segmento necessário, ou ela retornar, né, de acordo com o próximo rastreamento. Aí a gente vai ter uma coisa que a gente chama de níveis de prevenção, e isso é muito a nível de atenção primária à saúde, mas também não deixa de estar presente lá no nível médio e no nível terciário, né? Então, o que eu tenho? Quando eu falo do conceito de prevenção primária, né? Essa prevenção primária, ela está me dizendo que eu devo intervir sobre os fatores de risco modificáveis para o câncer, ou seja, estimula a manutenção do peso, né, numa faixa saudável, a prática de atividade física, aconselha a redução do consumo de álcool, a cessação do tabagismo. Então, é quando eu chego antes nessa pessoa que eu atendi, que eu fiz o exame de rastreamento e que eu olho para ela de uma maneira mais integral e que eu consigo perceber que ela tem alguns fatores de risco e eu começo a trabalhar esses fatores de risco, um planejamento reprodutivo adequado, né? Questão ali de saúde psicossocial, né? Enfim, começo a olhar para essa pessoa com um outro olhar e tentar ver de que maneira a prevenção primária vai ajudar a vida dela. Aí entra a prevenção secundária, que é o que normalmente essas pessoas, quando vão no consultório, elas vão fazer, que é o rastreamento conforme a indicação. Então, a partir desse exame de rastreamento, na prevenção secundária, o que eu vou me ater? A coordenar esse cuidado dos casos positivos, apoiar a família de forma integral, dar uma atenção especial a essas queixas, as alterações reportadas, realizar uma investigação necessária visando essa detecção precoce ou encaminhando, né, para uma atenção especializada quando for indicado, discutindo com o médico de família ou com a equipe, né, multidisciplinar, para ver quais são as melhores prerrogativas para essa paciente. Aí vem a prevenção terciária. A prevenção terciária, essa pessoa ela já está num outro processo, ela já está num processo de reabilitação, ou seja, ela passou por um processo difícil, né, de tratamento e ela tem que ser reinserida na comunidade com retorno a essas atividades. Considerando, gente, que eu estou falando de rastreamento e estou falando de atenção primária, tá? E aí eu vou ter todo um processo, né, que para o enfermeiro é muito valioso, porque o nosso objeto científico é o cuidado, então a gente tem lá
o nosso processo de enfermagem, né, e a orientação de todos os cuidados que são necessários para que essa pessoa retorne e se reabilite, sempre centrado na história de vida dela, né? Orientar quanto aos direitos que ela tem, né, os portadores de câncer, facilitar o acesso, né, de repente ali tem o apoio da equipe multidisciplinar com o serviço social, psicologia, né, tem o CEPOM que fica acompanhando também, que tem outros recursos também para ela, manter o acompanhamento clínico e o controle da doença de acordo com as prerrogativas que são prescritas, né, e que vêm nos encaminhamentos dela, enfim, um acompanhamento mais focado, né, e mais orientado para essa devolução daquilo que ela perdeu e que ela veio buscar de novo para poder ter uma vida com essa nova chance que ela recebeu, né, depois desse tratamento. E a prevenção quaternária, né? A prevenção quaternária, ela é uma prevenção muito específica que vai passear pelas 3 outras prevenções. Por quê? Ela evita que ações com benefícios incertos para paciente, né, podem proteger de ações potencialmente danosas. Então, é quando eu faço coisas com essa paciente que não tem como profissional de saúde, e não estou fazendo isso porque eu sou mal ou porque eu quero prejudicar ela, mas porque às vezes eu não sigo evidências científicas, eu não sigo as prerrogativas ou aquilo que é preconizado, né? Então, por exemplo, quando eu solicito uma mamografia, vou dar aqui como exemplo de rastreamento para uma população menor de 50 anos, para uma mulher assintomática, que não tem história e que não tem nenhuma questão que fuja do rastreamento, eu estou promovendo uma iatrogenia, ou seja, algo que pode expor essa mulher a uma radiação e não estou fazendo nenhum bem para ela no sentido de fazer um rastreio que não é recomendado por vias de evidência científica para ela, né? Então, os rastreamentos, os exames de rastreamento, os exames de rotina, eles devem ser feitos de forma individualizada, fornecendo todas as informações claras, sempre quanto aos benefícios, aos riscos dessa ação e compartilhando as decisões com o paciente. Sempre, sempre se compartilha as decisões, porque o corpo não é nosso, o corpo é dele, né? Então, isso a gente chama de prevenção quaternária. Quando a gente fala, então, de rastreamento, né, a gente tem o conceito ali do Ministério da Saúde, né, que é a realização dos testes ou exames diagnósticos em populações ou pessoas assintomáticas. Então, teoricamente, essas pessoas estão saudáveis, essas pessoas não têm nada, não têm queixas, não têm nenhum sintoma. Quando eu falo rastreamento, eu estou buscando um grupo de pessoas que pode estar assintomático com problema de saúde, numa população grande que a grande maioria não vai estar doente, né? Então, a finalidade disso é o diagnóstico precoce, né? A prevenção secundária que a gente estava vendo lá, identificando o controle dos riscos, tendo como objetivo final reduzir a morbidade e a mortalidade da doença agrava o risco rastreado. Então, o rastreamento de câncer de colo de útero, ele é um rastreamento que ele tem uma evidência científica forte, ele ajuda a prevenir o câncer de colo de útero, né? E aí eu vou ter 2 formas de realizar esse rastreamento. Eu tenho uma forma oportunística e tenho uma forma de rastreamento organizada. Vou dar 2 exemplos para vocês. A oportunística é quando vocês trabalham numa área, por exemplo, sei lá, eu dou aula para uma pós-graduação em São Paulo e os alunos, eles tem muitos alunos que trabalham na área da Cracolândia. Então, as mulheres da Cracolândia, elas não, dificilmente elas vão à unidade de saúde, né? Quando elas vão, né, oportunisticamente, a enfermeira lá vai coletar esse preventivo, porque é uma paciente que ela sabe que não sabe se vai retornar, né? E seria a oportunidade de já colocar em dia o exame de rastreamento dela, tá? Se a pessoa foi lá na unidade, por exemplo, a hipertensa, foi passar por uma consulta, e já aproveita e coleta o seu preventivo. O rastreamento organizado, ele ocorre de uma forma sistematizada, com uma base na população-alvo. Então, eu vou fazer um mutirão de preventivos agora, no mês de outubro. Aqui em Florianópolis vai ter no dia 21, lá na Poli, em várias unidades de saúde do município. Então, as equipes, né, e a Poli organizam lá todas as pacientes, né, que
querem fazer essa coleta e que estão no tempo certo de fazer essa coleta, né, para fazer esse rastreamento. Então, isso seria uma atividade organizada, né, com um objetivo, né, onde se preconiza, né, a periodicidade que segue as melhores evidências, que a gente vai falar daqui a pouco, né? E alguns controles com ações, né, de informações relativas a esse tipo de rastreamento, certo? Aqui o exame colpocitopatológico, né? O exame, o nome científico, né? Bonito dele, né? Também é conhecido como exame Papa Nicolau, exame preventivo de câncer de colo de útero ou citopatologia oncótica, tá? Aqui é só, já falei, né, que a cobertura ali de 80% é realizada dentro dos padrões de qualidade normal, né, a efetividade da detecção, né, quando ela é feita de uma forma ampla e do período correto. E aqui a gente entra nas diretrizes. As diretrizes são orientações, são guias, são instruções que vão definir e regular esse traçado, esse caminho, esse plano de ação ou o negócio que a gente deve seguir. Então, no contexto da saúde, as diretrizes elas são documentos que vão fornecer recomendações, todas baseadas em evidências, né, para a minha prática clínica, para a minha gestão de saúde e a minha tomada de decisão. Então, essas diretrizes, elas vão ser desenvolvidas geralmente por organizações de saúde, como o Ministério da Saúde, por exemplo, que criou lá o Manual do INCA, né? Os protocolos de enfermagem aqui de Florianópolis, né? Por agências governamentais, instituições acadêmicas, né? Que escrevem livros, dissertações, teses e projetos de extensão e pesquisa. Todos esses materiais, né, eles têm o objetivo de melhorar a qualidade e a eficiência dos cuidados em saúde, né? E eles são super necessários, porque até um tempo atrás a gente não seguia evidências, a gente fazia o que a gente achava. E quando a gente acha, né, a gente consegue interagir com muita iatrogenia em cima, né, de várias ações que a gente vai ter ali com as pessoas, né? Então, aqui, o método, né? O método é a coleta do exame citopatológico, a população-alvo são mulheres de 25 a 64 anos, e a não consigo falar isso não. Periodicidade, né, do exame são 2 exames consecutivos sem alteração, e a partir de então, um exame a cada 3 anos. Então, a mulher, vamos dizer, ela fez 25 anos, ela chegou lá na minha unidade, eu falei, bom dia, vou lhe atender. Eu queria fazer meu preventivo, fiz 25 anos, então vamos começar a fazer agora. Aí eu vou fazer toda a minha anamnese, toda a minha entrevista, meu exame físico, vou fazer a coleta dessa paciente. O ano que vem ela vai voltar. Se ela tiver alguma alteração, ela já sai do rastreamento. Se ela tiver normal, exame sem nenhuma alteração, ela vai repetir no outro ano e depois ela vai fazer trianual, uma vez a cada 3 anos. Aqui é uma lâmina, né, que fala sobre os fracassos de rastreamento cervical em países não desenvolvidos, são atribuídos mais às falhas da qualidade programática que às limitações tecnológicas do teste de rastreamento. Então, aqui eu tenho o quê? Os fatores de risco, a prevenção primária, como eu já falei, a detecção, o diagnóstico, o tratamento e o final do cuidado em vida dessa pessoa. Então, aqui o que vai circulando, né, essa pessoa. Então, ali nos fatores de risco, né, idade, história familiar, exposição, estilo de vida, história de rastreamento. Depois, ali na prevenção primária, a maneira como ela vive, né, de forma saudável, estilo de vida que ela tem, a orientação, a educação dela. Ali na detecção, a questão do rastreamento, ela é assintomática, não é? Né? Ela fez os testes apropriados, ela tinha sintoma, ela foge do rastreamento ou não, né? Aí vem o diagnóstico, vamos dizer que ela tenha falhado, né? Que ela tenha apresentado alteração, desculpa, né? Então, a gente tem ali os exames de imagem, biópsia, exames
repetidos que ela poderá fazer, né? Alguns testes laboratoriais e outros procedimentos, como, por exemplo, a CAF, a colposcopia, né? Aqui já o tratamento, então ela teria uma excisão cirúrgica e o uso da radiação, quimioterapia, né? E os cuidados paliativos na reabilitação. Aqui embaixo são as coisas que podem trazer alguma falha nesse processo e que acabam complicando um pouco o segmento dessa paciente na evolução do cuidado, né? Da linha de cuidado. Então, aqui a falha para identificar essa necessidade de rastreamento, a falha do acesso e no cuidado, a falha na prevenção primária. Isso aqui, as possibilidades de falha que a gente tem e que vai fazer com que essa implique no retardamento do atendimento mais rápido dessa mulher para o tratamento do câncer. A falha no rastreamento, a falha na detecção. Então, às vezes a gente tem situações onde o laboratório não é de boa qualidade, a gente não tem um laboratório com dois, né, que façam um rastreio da qualidade desse laboratório. A gente, às vezes, tem profissionais não habilitados para fazer o exame, né, ou que fazem de forma errada, a conservação desse material não foi feita de forma adequada, o transporte desse material, então, assim, são várias pessoas e vários profissionais que podem acatar dentro dessa questão da falha do processo, né. A falha no follow-up dos resultados anormais, né, então, como, né, que vai ser dado esse resultado, que tempo que ele chegou nessa paciente, né, como ele chegou, como foi dado esse resultado, né? A falha na avaliação diagnóstica, então esse exame era um falso positivo, era um falso negativo, como é que se procedeu isso, né? Aqui também tem uma falha no follow-up, né? E aqui uma falha no tratamento, então que demora, né, para chegar aqui da colposcopia, biópsia, CAF ao tratamento, né? Isso, às vezes, é o lugar onde a gente esbarra e não consegue evoluir, né? Por ter menos oferta, né? Ou por, às vezes, ter muita procura e aí, como a gente tem menos oferta desse exame ou desse processo, a paciente acaba ficando ali numa fila de espera, aguardando por sua vez de ser tratada, né? E aí a gente vai 10 ter minutos. vai ter essa falha no cuidado. Nossa, passou rápido. Então, aqui o que eu tenho? As barreiras de adesão ao rastreamento, né? Que é quem é que não chega no preventivo, né? Então, o que eu tenho que pensar? Eu tenho fatores que são relacionados a essa paciente, então eu tenho que pensar que mulheres com deficiências, mulheres lésbicas, bissexuais, transexuais, negras, indígenas, ciganas, mulheres do campo, da floresta, das águas, mulheres em situações de rua, profissionais do sexo, mulheres privadas de liberdade, todos esses segmentos populacionais, eles demandam adequações e expertises dos profissionais para acessar esse serviço. Grande número dessas mulheres acaba não acessando o serviço por questões que envolvem preconceito, né? Um grande número de mulheres não realiza o exame por ter sofrido violência, tanto em torno de quase 33%, né? Tanto de ordem sexual, como com exames dolorosos ou abordagens infelizes, né? E violentas dentro dos consultórios, por profissionais inábeis, né? A falta de acesso à informação, a vergonha e o desconhecimento ainda ocupam lugar. Então, quando a gente fala, mas hoje tem televisão, hoje tem não sei o quê. Não, tem mulheres que não têm acesso ainda à informação. Ainda, né, as barreiras de adesão. A maior parte das mulheres procura o serviço para coleta de preventivo com queixas ginecológicas ainda, porque não consegue acesso só para fazer o exame. Cerca de 40% das mulheres não busca o resultado do exame, gente. Né? E a gente não consegue trabalhar o retorno dessa paciente. Cerca de 20 a 25% dos exames com perfil de rastreamento têm sido realizados fora do grupo etário recomendado. Aproximadamente metade deles com intervalo de 1 ano. Então, o que a gente tem é mulheres com excesso de exames de rastreio sem necessidade, tá? E outras sem acesso. Isso aqui é bem uma provocação assim, para a gente pensar, né? Em quem que a gente está fazendo na nossa área preventiva. E aí tem as questões que envolvem os fatores relacionados e que impedem a adesão dessa paciente, que são a inabilidade de comunicação, o grande número de mulheres que não realizam o exame por ter sofrido violência, de novo, né? Entra aqui, né? Não seguir as diretrizes de coleta de forma não recomendada e sem evidência, né? Então, seguir exames em pessoas que não precisam fazer ainda o exame.
A equipe administrativa, né, do centro de saúde, sem conhecimento sobre o agendamento, ou sobre o tipo de atendimento, ou como o profissional organiza esse agendamento, então não é ofertado, então isso pode ser uma barreira de acesso. E a falta de um profissional que realize escuta ou acolhimento de forma adequada. E aí a gente vai ter os fatores, né, essas barreiras para adesão, que são a dificuldade de acesso aos serviços de saúde, né? Essas dificuldades de acesso ainda esbarram por obstáculos geográficos, né? Principalmente as mulheres rurais, mulheres indígenas, né? Agendamentos rígidos, engessados e burocráticos, né? Como eu falei para você, eu dou aula numa pós-graduação em São Paulo, né? Uma capital da maior da América Latina, né? E ainda a gente vê as mulheres esbarrando em agendas rígidas e engessadas, né? A gente tem aí o acesso avançado, tem agendas abertas, né? A gente precisa mudar isso, né? Processos de trabalho confusos e desorganizados dentro do processo, tá? Ausência de uma carteira de serviços que diga o que cada profissional faz, para que todo mundo saiba o que todo mundo faz igual, né? Porque quanto mais protocolar, mais acesso a gente oferece. A ausência de protocolos, isso aqui eu estou falando de barreiras, tá, gente? Do que pode prejudicar. Protocolos assistenciais, multiprofissionais e de enfermagem. A falta de treinamento, atualização, né? A fim de habilitar os profissionais. A falta de planilhas, né, de monitoramento para que a gente possa fazer a busca ativa dessas pessoas. A falta de insumos e equipamentos, ainda a gente tem lugares que têm dificuldade de ter as salas de forma adequada, os equipamentos necessários para fazer as coletas de fora com qualidade. E como é que eu melhoro tudo isso, né? Então, eu melhoro como? Estabelecendo uma cobertura de exame citopatológico por meio de um planejamento com o centro de saúde, ou seja, a equipe inteira tem que estar envolvida nesse processo. Essa é uma estratégia que tem que ser discutida em reunião de equipe, né? Realizar diagnóstico situacional das mulheres de cada área, né? Quanto que eu tenho que cobrir? Às vezes é muito menos do que a gente pensa, distribuindo ao longo de um ano, né? Identificar as mulheres do grupo de risco. Quem são as pacientes que estão em segmento? Quem são as pacientes que têm vulnerabilidade e fator de risco da minha área? Sensibilizar a população e as mulheres sobre o rastreamento, né? Então, aí é trabalho de educação grande, né, pela comunidade. Me contava a minha colega, que uma colega nossa de mestrado lá do norte, né, ela fez um trabalho com um projeto que é tipo divulgar o preventivo numa moto, daquelas que tem um alto-falante, numa cidadezinha do norte. E ela aumentou mais de 60% de coletas de preventivo. Então, às vezes, assim, a gente fala, nossa, uma coisa tão simples, né? Deu um impacto muito grande naquela comunidade, né? Estimular que os agentes comunitários realizem escuta, colhimento em ilhas, né? Através do WhatsApp, a fim de captar mulheres que necessitem realizar o exame. Isso é uma coisa que tem que estar sempre presente, né? Não pode parar, assim. Estabelecer agendamento por livre demanda, né? Então a pessoa às vezes trabalha, ela chegou ali, ela já pode fazer o preventivo rapidinho e ir embora para casa, né? E a entrega do resultado também facilitada, né? De forma que ela tenha acesso a esse resultado. Realizar treinamento e atualização sobre a coleta do exame, os cuidados com o material, né? A fim de aumentar a qualidade dessa lâmina. Então, cuidar como a gente guarda essa lâmina, como é que ela vai para o laboratório, onde é que ela fica anexada, se os documentos estão todos certos, se estão em tempo oportuno, né? Se os meus registros foram todos adequados, né? A busca ativa das pessoas que necessitam de segmento especializado e que não vieram no serviço, né? Então, essas a gente tem que ficar em cima, né? Fazer infográficos, orientações em sala de espera, ou em grupos sobre os exames de rastreamento, sobre as imunizações, principalmente a imunização do HPV. Agora, o calendário para mulheres que sofrem violência, né? Ele foi ampliado para mulheres HIV até 46 anos, né? Destacar a importância da educação e do aconselhamento da paciente. É só isso que desenvolve a autonomia, né? Destacar a importância do acompanhamento e tratamento dos resultados. Mapear os fluxos integrados municipais a fim de facilitar o acesso da paciente e explicar para ela onde é que ela vai passar, como que ela vai passar, o que que ela tem que fazer, né? Para essa que tem os casos alterados. Quando que ela vai gerir esse caso, né? O enfermeiro gestor de casos, né?
Então, a equipe tem que destacar essa importância desse cuidado multidisciplinar que talvez essa pessoa precise, né? Nutrição, educação física, fitoterapia, psicólogo, né? Psiquiatra, enfim, outros profissionais. Resguardar o que eu tenho acesso, né? Resguardar o papel da enfermeira na triagem, na coleta, no monitoramento e no segmento desses casos, né? Que é quem, na maioria das vezes, vai assumir esse papel, né? E gerir esses casos, né? Garantir a qualidade dos exames, né, aqui num nível mais gerencial, né, então uma avaliação constante, né, que deve ser realizada tanto pelos profissionais, né, que estão lá na ponta e que avaliam se o exame está bom, se não está, se os resultados estão adequados e reclamam e fazem suas observações, assim como a gerência também cobra, né, dos serviços que a avaliação desses resultados e a qualidade dos exames seja de forma adequada. Utilizar os recursos e as plataformas de teleatendimento e de telemedicina para informar, né? Usar a tecnologia a nosso favor. E ainda assim, as boas práticas que desenvolvam a autonomia da paciente e o autoconhecimento. Então, o uso das práticas integrativas e complementares é uma coisa que eu faço uso direto no consultório, né? Estabelecer vínculo e relação humanizada no processo, então adequar a mesa ginecológica, né? Conforme a paciente preferir, por exemplo, retirar as perneiras, né? Há muitos anos que eu não utilizo perneira, né? Então, para uma idosa, para uma paciente que tem um problema no quadril, uma paciente deficiente física, isso faz uma diferença enorme. Já faz uma diferença enorme para aquela mulher que tem dificuldade, por exemplo, de subir na mesa ou que tem algum trauma emocional com aquela mesa ginecológica, né? E é possível a gente fazer tranquilamente, isso eu posso provar para vocês. Né? Oferecer o espéculo para a paciente introduzir, a fim de quebrar a barreira da dor do exame, ela vai colocar no tempo dela, é só introduzir, né? Então, assim, vocês com isso, vocês dão autonomia, vocês ensinam, né? Um espelho para ela ver o próprio colo uterino, né? Então, quando a mulher vê e visualiza o seu próprio colo uterino, né? Ela leva um susto, né? Ela diz, nossa, meu corpo é isso, né? Olha que interessante explicar para ela. Isso é educação, né? Isso é educação para autonomia. Quando uma mulher conhece a si mesma, ela passa a gostar de si mesma, ela passa a evitar relacionamentos abusivos e passa a seguir os rastreamentos de forma adequada. Realizar atendimento baseado em evidência e centrado na pessoa, na história daquela pessoa, né? E aqui fechando, né? Acho que já devo ter estourado meu tempo um pouquinho. Não conheço nenhuma mulher virgem, mãe, lésbica, casada, celibatária. Tire ela do seu sustento como dona de casa, garçonete de festas ou técnica de tomografia cerebral para quem o próprio corpo não seja uma questão fundamental. Seus significados encobertos, sua fertilidade, o seu desejo, sua assim chamada frigidez, seu discurso sangrento, seu silêncio, suas mudanças e suas mutilações, suas violações e maturações, existem hoje pela primeira vez a possibilidade de converter a nossa fisicidade ao mesmo tempo em conhecimento e poder. Então, um trecho do livro da Adrienne Derrich, né, Nascida de Mulher, uma excelente literatura, e que traz uma reflexão sobre como a gente deve ressignificar os nossos ciclos, né? O direito da mulher ter a decisão após a informação, a prevenção quaternária, o cuidado livre de dano, né? O cuidado centrado na pessoa como orientador da prática, a clínica centrada na pessoa, a conduta baseada em evidências, respeito e acesso às questões de gênero, planejamento reprodutivo integral, espaço de escuta, construção da clínica compartilhada com o paciente e educação sexual, né? Para não morrer, né? E é isso. Muito obrigada, gente. Um elogio aqui para começar. Laura, você é exemplo para todos nós. Depois nós tivemos um comentário. Laura, você tinha dito que no norte é onde há o maior índice de câncer de colo uterino, né? Daí a profissional deve atuar lá, né? Colocou que a realidade é cruel, que agora na unidade de saúde os resultados do PCCU são de quem fez em março. Assim fica difícil encorajar outras mulheres a fazer o exame, né? Então esse é um relato, um comentário. Se você quiser, Laura, comentar o comentário, fique à vontade, tá? Eu acho que é super importante ela colocar, né? Fortalece o que a gente está fazendo e também dá visibilidade, né? O profissional que está lá na ponta deve ser super angustiante, né? Tá lá e trabalhar com essas questões, né? Então, toda a minha solidariedade, assim, né?
aos profissionais que estão em áreas com difícil acesso geográfico e que precisam trabalhar com mulheres em situações de vulnerabilidade. Né? Uma pergunta aqui. O que fazer quando o melhor laboratório do estado deixa a desejar com atrasos e falta do resultado da coleta? Geralmente, os setores, assim, que são eles têm serviços de ouvidoria, né, e tem serviços que são voltados para os profissionais como de avaliação e controle, né? Me fugi dessa palavra e que vocês podem preencher os protocolos, e isso é muito importante, sabe? Quando a gente vê que um laboratório não está tendo o resultado de forma adequada, é justamente preencher para que o próprio laboratório, né, possa entender o que está acontecendo, porque eu acho que todo mundo é humano, né? Às vezes tem falhas, né? Mas também o serviço público possa gerenciar esse problema e ver de que melhor maneira a gente resolve para a gente ter credibilidade nos nossos resultados, né? Na qualidade, já que a gente faz um trabalho às vezes tão impressionante dentro das nossas unidades, então que isso tenha uma continuidade no resultado também. Certo. Mais uma profissional aqui comentando. Perfeita colocação nos primeiros slides. Aí ela acrescenta: os profissionais geralmente focam no câncer de mama e útero em outubro rosa, mas esquecem de trabalhar os fatores de risco. Temos que ter o olhar ampliado, não somente para a doença, e sim na prevenção de fato. Aí temos um elogio para você, parabéns, excelente palestra, informações muito pertinentes. Tem mais gente digitando, tá? Se você quiser comentar ali sobre a questão da prevenção. A questão da prevenção eu acho que a gente trabalhar o ano inteiro nossas mulheres, uma coisa que ali eu não deu tempo de eu falar, porque se eu deixar eu fico falando uma semana sobre isso, né, gente? Eu tenho tive que, assim, dar uma acelerada ali. Mas, assim, eu vejo que uma coisa que é importante é o monitoramento. Assim, na minha experiência como profissional de saúde, eu tinha, por exemplo, uma planilha de Excel, onde eu colocava as pacientes, né? E tem alguns comandos, aí você deve ter algum colega, alguma colega ou colega de Floripa que deve, né, ter. Então, eu ia colocando o último resultado e o resultado anterior. E aí eu colocava nessa planilhazinha do Excel quando que ela tinha que fazer. Se ela tinha que fazer dali a 3 meses ou 6 meses por algum segmento, se ela tinha que fazer anual, se ela tinha que fazer trianual. E aí, quando chegava a vez dela fazer, ficava em vermelho. E daí eu consigo ir fazer a busca ativa. Então, isso é uma sugestão que eu deixo para vocês, uma planilha no Excel, simplesmente muito efetiva para a gente fazer a coordenação do cuidado, que é uma coisa que a gente acaba perdendo muito e que depois da pandemia a gente perdeu muito, né? A coordenação do cuidado. Agora a gente tem que voltar de novo e tentar entender quem a gente é, né, como profissional de saúde, porque a gente mudou muito nossa rotina, né, em função do Covid. Aqui tem uma parabenização, né, pela sua apresentação e depois pedindo aí uma sugestão de ferramenta para o rastreio organizado que pode ser utilizado aí na atenção primária à saúde para facilitar o rastreamento das mulheres. Você comentou agora sobre a Acabei de planilha do falar, Excel. isso. Enfim, é uma sugestão essa, mas enquanto assim uma ferramenta específica para isso é mais adaptação de algo para a realidade, né? Eu acho que o prontuário eletrônico ele já deve, né, ajudar bastante, né? Já passamos. Eu sou daquela época que escrevi os papéis, a Karen tá ali, né, minha colega querida ali falando. A Karen deve lembrar, né? Antes a gente fazia tudo no papel, né? Evolução. Hoje a gente tem um prontuário, às vezes ele não é perfeito, né? Mas ele é eletrônico, né? Pelo menos nesse processo todo, né? E é que quem passou da caneta e no papel, né? Agora consegue ver dessa outra forma, né? Quem já começou no prontuário eletrônico, né, enxerga o processo com mais crítica. E acho que é importante, né, para melhorar os nossos registros. Mas eu sou muito fã de planilhas de monitoramento. Eu acho que é fácil monitorar. Se a gente consegue alimentar elas diariamente, elas não dão trabalho, elas organizam o processo de trabalho, a gente consegue ter Eu acho que o grande desafio hoje seria a integração dos sistemas de informação com o nível secundário e terciário, né? Que maravilha seria se eu soubesse tudo daquela paciente que no prontuário que ela saiu lá do CEPOM, né?
teria acesso a esse prontuário, essa integração, né? Então, eu conseguiria ampliar muito mais o meu olhar ali no domicílio com aquela paciente. Então, isso eu acho que seria um sonho, assim, né? Que a gente, de repente, em algum momento aí pode realizar ainda, né? Que é a integração desses prontuários, desses serviços. Queria agradecer a você, José, a Maica, a Roberta, né, principalmente pela paciência, né, e pelo convite também, né, e uma honra sempre falar com meus colegas. Eu acho que é para isso que a gente está aqui, né, nesse mundo, né, para trocar experiências, dizer que todos esses instrumentos, né, todo esse conhecimento que eu tenho, ele não saiu só da minha cabeça da minha cabeça linda e bela, né? Ele é o trabalho de muitas pessoas, né? Ele é a história de muitas pessoas, e eu gosto muito de reforçar isso por uma questão ética também, né? Que agora a gente estava falando ali de compartilhar planilhas e coisas, então a gente tem sempre que reconhecer que esse é um trabalho meu, por exemplo, de 10, 15 anos, mas que vem de enfermeiras da década de 80, que vem de profissionais de outros países, e que a gente vai reproduzindo, reconfigurando, trazendo o nosso olhar, mas que existe essa construção e que ela deve sempre ser lembrada de forma ética sobre quem trouxe isso para nós e quem nos influenciou sobre isso, né? Então, eu gosto muito de referenciar todas as pessoas que me influenciaram e me inspiraram muito sobre isso. Em especial, assim, tem uma ginecologista que é a Alana Faria, né? A Rina Nissen também, que é uma outra referência bibliográfica internacional que eu sou muito fã. Tem algumas enfermeiras baianas também, que eu leio alguma coisa de literatura delas que eu gosto muito, né? E a nossa Lana daqui de Floripa, que trabalha, né, com esse tipo de ginecologia integral e feminista e ativista, assim, e que traz essa autonomia para a mulher. Então, eu queria... E todas as minhas colegas que trocam figurinha comigo, queria agradecer, né? Ali tá a Karen ali junto com a gente hoje. É isso.